Boa noite, Gomes. Boa noite, Coronel. É um prazer estar aqui falando com o senhor no seu canal e para toda a sua audiência aqui sobre um tema que é bastante importante para toda a sociedade e também para nós, policiais. Excelente, meu amigo. Eu estava falando aqui da alegria que é ter você nesta noite para falar de um assunto importantíssimo. Dentro de um ciclo de lives que a gente está realizando, já convidamos alguns colegas, investigadores, pesquisadores no âmbito das ciências policiais. Você que é reconhecidamente um grande pesquisador, doutor, pós-doutor na área, com estudos na área, e a quem eu conheço de longa data, um orgulho para a Polícia Militar do Distrito Federal. E eu não poderia deixar de convidar você nesta noite para que a gente possa falar do seu novo projeto, que é o projeto Investidor Policial, que diz muito a respeito da sua experiência acadêmica. E você, como sempre, desde que eu lhe conheci de forma um pouco mais aproximada, quando nós tivemos a oportunidade de fazer uma pós-graduação na UNB, na área de segurança pública, desde aquela época eu já percebia o seu gosto pela área do conhecimento da atividade policial e sempre querendo entregar o construto, o produto daquilo que você aprende. E quando eu me deparei com esse seu projeto magnífico, voltado a levar conhecimento, informação a respeito de economia, finanças, investimentos para os nossos policiais, sabedor do problema que, infelizmente, afeta não só policiais, né, mas diversos trabalhadores, mas a gente sabe que temos muitos colegas de farda que passam por problemas financeiros e que necessita de um suporte, né, um apoio de pessoas que, de certa forma, como você, né, dedicaram parte da sua vida para estudar. E eu falo isso e faço essa introdução para que o nosso público perceba, né, a vossa qualidade, até para demonstrar autoridade naquilo que você fala, perpassando toda a sua formação. Você tem um vasto currículo, eu vou tentar resumir assim de forma, até de cabeça, de forma muito resumida mesmo, mas é major da Polícia Militar do Distrito Federal, tem uma série de especializações, inclusive essa que nós fizemos da UNB, também bacharel em Direito, doutor em Psicologia Social, pós-doutor em Economia Comportamental. Ou seja, reúne uma série de atributos para ter autoridade e capacidade para criar um projeto magnífico que é o Investidor Policial, que eu já até peço para os colegas que não conhecem o projeto, já dá uma olhadinha aí no Instagram, já segue lá no Investidor Policial. Eu estou seguindo e confesso, né, não sou muito um conhecedor da área de finanças e tenho aprendido muito. Então, oriento todos os colegas a seguirem e acompanhar esse projeto, que é muito interessante, do Gomes Nascimento. Uhum, Gomes Nascimento, acho que eu já falei demais, vou passar a uhum. palavra para você, para que você possa nos ensinar a, de certa forma, tentar administrar nossos recursos e saber investir, investir de maneira correta e eficaz. Uhum. Muito boa noite e Bom, muito obrigado, meu velho. Parabéns pelo trabalho. eu que agradeço, Coronel, a presença de estar aqui perante o grande público que o Última Ratio tem, né, e todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido, não só pela editora, mas pelo ciclo de lives, né, para trazer à tona a nova, pelo menos do Brasil, ciência policial, que também é uma das nossas funções, né, é disseminar o conhecimento que é realizado por especialistas na área de segurança pública, né, é polícia falando de polícia. Perfeito. E quando a gente vai falar isso, né, a gente tem que levar em consideração todos os campos do conhecimento, né? A minha especialidade é o comportamento humano, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, foi isso que eu estudei. Mas, desde a minha primeira especialização na área de administração, na Fundação Getúlio Vargas, né, em que eu tive os primeiros contatos com finanças, sempre foi um tema que me agradou muito, né? Mas nunca de maneira mais acadêmica. Isso surgiu nos últimos 4 anos, em que a gente começou a se debruçar um pouquinho mais sobre essas temáticas, né? Quando a gente faz essa migração entre psicologia e economia, né? Ou dentro da própria ciência comportamental.
Mas antes de falar um pouquinho disso, eu acho que é importante a gente falar que essa é uma realidade do policial brasileiro. E aí eu vou colocar os nossos co-irmãos do Corpo de Bombeiros, até os integrantes das Forças Armadas, né, que têm uma condição, apesar de terem um salário, de serem concursados, né, de serem, em linhas gerais, servidores públicos, mas que têm problemas financeiros. E a gente percebe isso nas nossas próprias pesquisas que a gente vem realizando, né? Eu estou fazendo um levantamento nacional por intermédio do Ministério da Justiça, né, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e uma das variáveis que a gente está estudando é justamente o endividamento, né? Então, como é que os policiais lidam com essa temática? E é interessante porque se eu pegar uma história de quando eu ainda era cadete na academia, no primeiro ano, reflete um pouquinho do que é a nossa tradição de lidar com finanças, né? A gente não estuda finanças nunca, né? Não é na escola, não é na universidade, não é lugar nenhum. E eu lembro muito bem que durante o primeiro ano do curso nós estávamos treinando para os Jogos Acadêmicos, né? Então nós íamos para o Rio de Janeiro, o nosso salário era baixinho enquanto cadete, né? Há 18 anos atrás. E uma das saídas, a polícia naquela época tinha uma condição muito diferente do que tem hoje, né? Então a polícia hoje ela tem muito mais estrutura de recursos financeiros, orçamentários, etc. E ela não conseguiria custear a nossa ida, né? Então, uma das saídas era que os cadetes fizessem um empréstimo bancário para custear a sua ida para os Jogos Acadêmicos, né? E a gente não pensou duas vezes. A gente foi lá e fez o nosso primeiro empréstimo pessoal com os primeiros salários. E é interessante a gente falar sobre isso, porque aí começa um ciclo que é vicioso e que a gente começa exatamente, do endividamento, porque é um dinheiro muito fácil, né? Você vai ao banco, você tem crédito e você pega o dinheiro, daqui a pouco foi para fazer uma viagem, daqui a pouco foi para trocar a roda do carro, daqui a pouco é para viajar, e assim você passa 5, 10, 15, 30 anos e você fica 30 anos endividado, né? Então, nos últimos 5 anos, a gente passa por toda essa história e a gente para num determinado momento e fala assim, poxa, eu passei tanto tempo estudando aspectos de economia, aspectos de finanças, aspectos comportamentais, né, de como variáveis influenciam o comportamento, e eu fui procurado por alguns policiais o ano passado, né, em virtude da pandemia e do meu estado, né, eu fiquei bem grave, eu acho que a maioria das pessoas sabem. Então eu recebi um carinho, eu recebi um carinho enorme dos integrantes, principalmente da Polícia Militar do Distrito Federal, mas também de outras corporações, e que me tocou bastante. E alguns desses policiais me procuraram e falaram assim, Major, eu não sei se o senhor lembra, mas quando a gente trabalhou junto, o senhor me ajudou a organizar a minha vida financeira, e aquilo mudou a minha vida para sempre, né? Então, quando eu saí da doença, eu falei assim, olha, está na hora de eu mostrar um pouquinho aquilo que eu apliquei na minha vida, aquilo que eu estudei, né, enquanto pesquisador, e para tentar desmistificar um pouquinho essa questão das finanças pessoais, dos investimentos, e mostrar um pouquinho do que é essa educação financeira. E disso saiu, né, até com a vossa ajuda, a página, né, do Investidor Policial, em que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre investimentos, né? E isso é muito mais do que um simples local para que a gente possa discutir conceitos ou apresentar ativos, né, que a gente possa investir, mas não, ela tem um propósito. Eu acho que isso é o legal, né? Assim como a Última Ratio, o senhor tem um propósito quando estabeleceu, a gente também tem um propósito com o Investidor Policial, e eu chamo de propósito muito mais do que a identidade estratégica, né, a missão, a visão, os valores, porque eu acredito que isso é mais importante, né? Então, o nosso propósito ele pode parecer muito grande, mas é realmente aquilo que a gente acredita e aquilo que vai nos mover, né? Que é transformar todo policial brasileiro, né, em um investidor de excelência mesmo, né? Por meio da educação financeira. Não tem jeito, né? A educação ela vai permeando. Eu vi o comandante Nunes aqui, o coronel Nunes, mandando um comentário,
E ele sempre foi um entusiasta disso, e e é verdade, coronel. É só por meio da educação que a gente consegue aumentar os nossos voos. E aí o nosso propósito é isso, né? É transformar todo policial brasileiro em investidor de excelência por meio da educação financeira, né? E que isso se reflita, né? Que os resultados propiciem qualidade de vida e tranquilidade financeira. E o que a gente chama de tranquilidade financeira? Olha, é aquilo que eu desejo, né? Poder, sei lá, viajar, poder comprar alguma coisa, mas de uma maneira que não me sobrecarregue, que eu tenha uma facilidade para fazer isso. E Gomes, é interessante essa sua fala, e inclusive agradeço também a participação aqui do nosso grande amigo Coronel Nunes. Temos aqui também o comandante Genilson, Coronel Genilson, um grande abraço. Temos vários outros colegas aqui, eu não vou me meter aqui a citar todos, porque para não cometer algumas falhas, né? Mas isso é fato, né, Gomes? A gente que já está há mais de 20 anos na corporação, a gente percebe de forma muito clara como a questão do problema financeiro afeta o nosso policial. Eu não sei, talvez já haja algumas pesquisas no sentido de comparar universos, né, profissões, mas o nosso raio de ação e campo de observação é o policial, e nele a gente percebe de forma muito clara que o nosso policial, apesar do seu salário, ele não tem uma correlação. Obviamente, nós tivemos uma perda muito grande, né, da capacidade de compra por conta da inflação, aumento de preço, ainda mais aqui no DF. Mas a gente percebe que o policial ele poderia ter condições muito melhores do que aquele vive de modo geral, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é hoje acessar o serviço público, os salários dos nossos policiais são bons salários. Então, talvez o que está faltando justamente é equilibrar, né, o gasto com o que recebe e também com a questão do investimento. E um problema, Gomes, que me chama muita atenção e eu fico muito preocupado é a questão, por exemplo, da dependência dos nossos policiais, especialmente aqui do DF, o serviço voluntário gratificado, que é uma gratificação que o policial recebe por trabalhar na hora de folga. E às vezes eu vejo colegas tirando muitos serviços, e a maioria deles, até a gente já comentou isso, nenhum deles, eu ouvi dizer, olha, chefe, eu estou tirando esses SVG, né, esses voluntários, porque eu pego esse dinheiro e aplico todo em aplicação, eu faço aplicações para conseguir isso ou aquilo, né? Geralmente o policial ele pega aquele dinheiro para pagar o quê? Uma prestação. E aí o que é pior, não é para pagar a prestação que ele tinha. Ele faz o financiamento para pagar com voluntário. Ele compra um carro, financia um carro. E aí é uma bola de neve. Ele fica na dependência desse serviço, tem que tirar cada vez mais para honrar os seus compromissos e adoece, obviamente, né? Então, e é importante, nós sabemos do problema, infelizmente o poder público, a administração pública, ela não consegue entregar um acompanhamento, né? É lógico que existem, e a PMDF já tem várias iniciativas no sentido de tentar levar as informações, mas a gente sabe que os nossos efetivos são reduzidos, infelizmente, né? Então, por isso que eu louvo muito essa sua iniciativa. Obviamente, existem outros colegas também que se dedicam, né? E eu sei que você já mantém contato, e é importante, de fato, a troca de ideias, né? Não é concorrência, muito pelo contrário, né? É aglutinar para ajudar e para auxiliar. E esse propósito seu, e conhecendo você, querendo levar o conhecimento e o conteúdo que você tem, com certeza você vai cumprir essa missão e a gente vai ter um conhecimento de excelência para que a gente possa levar para o nosso policial, para que ele diminua o seu endividamento e melhore a qualidade de vida para ele e para a família. Isso é verdade mesmo, né? Até retomando um pouco da fala que o senhor colocou, a gente já tem resultados empíricos mesmo das pesquisas, né, que mostram correlações entre endividamento e a redução da produtividade, o aumento do conflito trabalho-família, né, que é tão importante. Então, esse problema financeiro, ele traz ao policial uma série de outros problemas, né, familiares, problemas de saúde, e tudo isso, se não for muito bem observado, inclusive pela própria corporação, pode trazer um dano à própria instituição, né? A gente costuma brincar que a organização policial, as organizações policiais,
elas só existem por conta das pessoas que estão ali dentro, né? Os homens e mulheres que trabalham diariamente. Grande Então, capital, né? exatamente, né? Então a gente precisa dar uma olhada nisso, né? Então foi com esse propósito que a gente desenvolveu, né? E a ideia que nós temos é que de transformar isso, ok, a gente tem uma página no Facebook, a gente está estruturando um site, né? www.investidorpolicial.com.br, né? Em que a gente vai colocar essas informações de uma maneira mais sistematizada, né? O cientista faz isso, né? Ele traz um método e organiza para ficar mais fácil, mas a nossa ideia é que a gente possa difundir esse conhecimento também por meio de cursos, né? Então, a gente já está conversando com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar do Distrito Federal, para que a gente possa, num primeiro momento, estabelecer turmas para ensinar um pouquinho dessa educação financeira. E a nossa proposta é levar isso também ao Ministério da Justiça para que ele aproveite a rede que ele já construiu de cursos, né, para que a gente monte um curso também à distância, né, de investimentos, de organização das finanças pessoais para os policiais e que abranjam todo o país, né, porque a gente tem relatos disso em outros estados, né? A gente fez uma revisão da literatura, como a gente chama aqui na academia, né? Então, a gente foi olhar tudo que se tinha publicado sobre endividamento policial, finanças envolvendo policiais, e os trabalhos que a gente encontra mostram claramente percentuais altíssimos de endividamento, né? 60% de efetivo, por exemplo, da Polícia Militar de Pernambuco e da Polícia Civil de Pernambuco com endividamento. E provavelmente essa é uma realidade comum a outras instituições, né? Na Polícia Civil do Distrito Federal, eu converso com colegas que trabalham comigo, e eles vão falar a mesma coisa. Olha, Thiago, aqui a gente tem problemas com policiais endividados, né? E quando a gente começa a falar de investimentos, aquilo gera nas pessoas uma curiosidade muito grande, né? E isso acarreta uma série de problemas, né? Porque a Bolsa de Valores, né, que é o ápice do investidor, né, aquele que vai investir em renda variável, né, não na renda fixa, que a gente está acostumado, mas ele vai levar uma série de dúvidas e aquilo pode causar alguns problemas, né? Eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome, óbvio, mas um colega que encontrou uma ação que ele nunca ouviu falar na empresa, mas que no passado ela subiu mais de 100% em 2 meses. E aí ele foi lá e investiu um dinheiro alto, né, que ele tinha guardado nessa ação. Uma semana depois ela caiu 60%. Né? Então ele perdeu um volume de capital enorme. Né? Por quê? Porque ele investiu pegando uma dica, né, da internet, de algum lugar que não conhecia, e ele perdeu uma parte do seu capital. Então a nossa ideia com isso é trabalhar com partes, né, e aí uma construção mesmo, que é própria da educação, né, de ensinar o básico da educação financeira, né, das finanças pessoais, para a pessoa entender, sei lá, o fluxo de caixa, né, o que é isso? O quanto eu ganho e o quanto eu gasto. Né? Tiago, Oi. Eu vou pedir uma pausa para você que você dê continuidade, mas eu gostaria de aproveitar Tá. esse gancho, porque eu não posso deixar de passar a oportunidade. Eu vejo, inclusive, relatos, você relatou aí o caso de um colega, ele embasado talvez por uma orientação na internet, alguma fala de um amigo, ele pegou o capital dele e perdeu 60%, não é isso, em uma semana? Isso. E a gente tem que ter muito cuidado, e por isso que estamos conversando aqui sobre ciência policial. Por quê? Porque quando a gente fala do objeto de estudo da ciência policial, a gente pode ter em conta como qualquer problema que afeta, direto ou indiretamente, a atividade policial. E os dados em que você apresenta e que a gente percebe no dia a dia dão conta de que há um endividamento grande do policial e que isso impacta na vida dele social, familiar e também profissional. Então passa a ser um problema que a gente pode analisar sobre o viés, sobre o campo, a partir da metodologia científica da ciência policial. E falo isso porque a gente percebe hoje na internet, no YouTube, uma fala a respeito do empreendedorismo, que de fato é muito importante e necessário para todos. E quando a gente fala de investimento, na verdade, é ser empreendedor com seu dinheiro, né? A partir de investimentos, se entrega muitas fórmulas mágicas, né?
aparecem muitos milagreiros no YouTube, no Instagram, que, de certa forma, apresentam fórmulas mágicas para ganhar dinheiro, e muita gente perde dinheiro assim. Né? Então, é interessante porque a sua fala, em virtude até da sua caminhada, eu frisei muito bem no começo, sobre a autoridade, sobre a caminhada e o caminho que você tem acadêmico, e, obviamente, utilizando a metodologia científica, você criou um método, você fala em cursos, justamente para você entregar o máximo de conteúdo pautado, obviamente, na medida do possível, nas ciências econômicas, nas ciências sociais, para que o policial ele não se aventure ouvindo vozes que, de certa forma, sem lastro teórico e profissional. Né? E é importante essa fala. A gente vê muita gente boa na internet, né? Pessoas sérias que entendem bastante de investimento, né? Pessoas que construíram fortunas, mas a gente tem que ter um filtro muito grande, principalmente com questões de conflitos de interesse, né? Pessoas que representam instituições financeiras, né? Que às vezes entregam um produto que não é muito bom, é mais ou menos assim, o nosso gerente, ele vai entregar e falar assim, olha, eu tenho um investimento excelente aqui, um título de capitalização, né? Ele vai ganhar uma parcela sempre. Porque ele vai ganhar uma parcela. E assim, eu não estou falando disso não, você tem grandes personalidades da internet que tem milhões de seguidores, que ganham milhões de reais anualmente e que fazem isso, né? Então teve um caso muito recente de um dos grandes desse, que numa live como essa, ele sugeriu um investimento, ele falou, eu vou comprar determinada ação, e tinham mais de 30 mil pessoas assistindo a live dele, e várias dessas pessoas compraram essa ação. E aí, um tempo depois, ele falou, olha pessoal, sabe aquela ação que eu comprei lá atrás, eu vendi porque eu analisei melhor, eu fui conhecer mais profundamente, só que a ação tinha subido, e ele avisou muito depois que ele tinha vendido. E a ação despencou, né? Essas pessoas perderam 30% do seu patrimônio. Então a gente precisa realmente ter cuidado. E aqui o que a gente defende é que o policial se aproprie desse conhecimento, né? E que ele saiba tomar suas próprias decisões. E aí, exatamente. E aí tem um problema, porque quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando de economia. E a economia, ela criou, né, uma figura mítica, né, o homem econômicos, o homo econômicos, que é uma pessoa que ele tem duas características, que é muito diferente da gente, né? O homo econômicos, ele tem uma racionalidade plena, então ele escolhe por otimização, dentro das alternativas possíveis, ele sempre vai fazer a melhor escolha, né? E o mercado de livre concorrência, tudo tende ao equilíbrio. O problema é que nós, seres humanos, a gente não escolhe por otimização. A nossa racionalidade, ela é muito limitada e nós temos uma série de vieses que são normais. Então, a gente escolhe, às vezes, irracionalmente. Então, o que a gente tem que fazer, principalmente para cuidar do nosso dinheiro? Encontrar estratégias que sejam realmente... E aí não tem jeito, tá, Coronel? Existem várias no mercado. A minha formação é na área de análises quantitativas de dados, né? Então eu sou um pesquisador quantitativista mesmo, e eu acredito muito na matemática e na estatística para que a gente possa fazer isso, né? Então, quando eu criei lá o acrônimo, né, que eu utilizei como se fosse a minha metodologia de investimento, muito que está aí. Viu? Muito bem bolado. Está na literatura, tá? Eu não inventei nada demais e muita gente utiliza as mesmas coisas, não tem demérito. Né? Mas é uma vinculação à figura do policial, né? O acrônimo é ARMA, né? O método ARMA do investidor policial, em que o primeiro A significa o investimento em ações brasileiras, né? Ou seja, vinculadas à Bolsa de Valores do Brasil, a B3, né? A Brasil, Bolsa, Balcão. O R significa a nossa reserva de emergência, né, aquele dinheiro que o policial precisa ter justamente para emergências, né? Então, por exemplo, ano passado a gente passou por uma crise e a gente está vivenciando, e às vezes as pessoas perderam o emprego, um familiar ficou doente, então é aquele recurso que a gente tem à disposição para enfrentar essas emergências, né? Choveu, meu telhado quebrou, poxa, eu não preciso pegar dinheiro emprestado, eu tenho a minha reserva. Geralmente, a gente trabalha de 6 a 12 meses
Mas o servidor público, como ele tem uma relativa estabilidade, a gente pode reduzir um pouquinho, né? Mas eu geralmente recomendo de pelo menos 4 a 6 meses, que é o valor, o total que você gaste durante o mês. E é importante, eu não sou aquela pessoa que é adepto a pessoa fazer mensalmente a sua planilha financeira, discutir os seus dados, porque às vezes a gente não tem tempo para isso. Tem filho, tem escola, mas pelo menos 2, 3 vezes por ano você precisa parar, pegar todos os seus gastos, colocar numa planilha bem simples, o que eu ganho, o que eu gasto, meus custos fixos, é escola, é a prestação da casa, ou é o aluguel, é a alimentação, etc. Colocar isso, ver o quanto sobra, né? E identificar, porque não é só fazer uma planilha. Só fazer uma planilha não adianta. A gente precisa analisá-las. Olha, eu estou gastando muito com lazer. Olha, eu estou gastando muito com saídas para jantar fora. Olha, eu estou gastando muito aqui com consumo de mídia, né? Eu assino o Netflix, eu assino o Amazon, eu tenho mais um não sei o quê, que na hora que eu somo tudo isso daqui, eu tenho 200, 300, 400 reais mensais que vão para lugar nenhum. Então, quando eu faço essa análise, eu consigo identificar o que entra e o que sai, mas para onde sai. Então, sabendo fazer isso, eu consigo começar a organizar as minhas despesas, né? E qual é o ideal? E o ideal é que a gente viva um degrau abaixo do nosso patamar. É difícil? É. E eu estou falando isso, mas a gente não precisa tirar aquilo que a gente quer, porque a gente não aguenta, né? Nós somos seres sociais, né? O direito fala que o homem é um animal gregário, né? Ele precisa viver em sociedade, então a gente precisa também dos nossos prazeres, né? Então eu não estou falando para a gente cortar o prazer, mas eu estou falando para a gente conseguir viver num patamar inferior, pelo menos um degrauzinho abaixo, né? Porque o que a gente pensa? Poxa, eu vou ter um aumento, eu vou ser promovido, eu já posso trocar de carro, eu já posso... Não, o seu carro está funcionando muito bem, a sua casa está te atendendo. E o que a gente precisa para fazer isso, né? Geralmente, quando a gente começa a falar disso, uma das coisas que eu gosto muito é de fazer uma pergunta. Por que o dinheiro é importante para você, né? Qual a importância que o dinheiro tem para você, né? Por que o dinheiro é importante para mim? E quando a gente tende a responder essa pergunta, né, a gente às vezes fica lá imaginando, algumas pessoas, sei lá, ele me dá uma liberdade financeira, né, para não ter que mais trabalhar, ou que ele me dá uma tranquilidade para que eu possa ter as minhas realizações, né? Aí eu falo assim, beleza, você já definiu por que o dinheiro é importante. Aí eu faço uma segunda pergunta, que essa é um pouco mais difícil, né? Os seus hábitos, né, os seus comportamentos ali, eles estão de acordo com o que você respondeu no item 1? Essa é a grande questão. Às vezes, os nossos hábitos não estão de acordo com aquilo dali. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso reorganizar isso, né? E aí a gente faz um contrato mesmo, né? Por quê? Porque na área da ciência do comportamento, a gente já viu que tudo que a gente faz por escrito, que a gente organiza, que a gente deixa marcado, aquilo tem um peso maior. Foi interessante, eles fizeram uma pesquisa na Universidade de Harvard com todos os alunos de um ano, né, na década de 70. E eles perguntaram quais eram os alunos que tinham seus objetivos de curto, médio prazo. 30% de uma turma de quase 1.000 alunos, né, de toda a universidade, falou assim, olha, a gente tem aqui. Aí perguntaram, quantos têm esses objetivos por escrito? 3% tinham. 30 anos depois, eles entrevistaram essas pessoas novamente, e aqueles que tinham o melhor resultado, tinham o melhor desempenho na vida financeira, profissional, eram aqueles que tinham os seus objetivos escritos no papel, né? Então, depois que a gente... É um método. E depois que a gente define, e é claro que a gente pode mudar isso, é como se a gente fizesse um planejamento estratégico e a gente fosse reavaliando, revalidando, né? E é tanto que um dos primeiros exercícios que a gente faz na área de educação financeira é justamente esse. É escrever os nossos objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Em finanças, isso é mais ou menos estabelecido. O curto prazo é até 1 ano, o médio prazo de 2 a 5 anos, o longo prazo acima de 5 anos, né? E qual é o problema, Coronel? Às vezes as pessoas, a gente gosta de prazer imediato,
né? Então, eu vou falar assim, por que que às vezes quando a gente faz aquelas promessas de final de ano, né, aquelas realizações de final de ano, eu vou perder 10 quilos em 2021, e por que que aquilo não funciona? Porque está muito longe. Então a gente precisa de pequenos reforços, né? Então por isso que essas metas mais curtas, elas nos ajudam a, poxa, eu conquistei no primeiro mês, então no segundo mês eu vou conquistar. Então, por exemplo, eu faço um planejamento, eu tenho meu planejamento escrito nos últimos 5 anos, tudo que eu quero conquistar, e anualmente eu faço essa revisão, né, de curto, de médio e de longo prazo. Então, nos dá prazer. Então, assim, olha, eu não vou perder 10 quilos, mas se no primeiro mês eu perder 1 quilo, tá ótimo, eu consegui. Então, eu vou. Aquilo vai me motivando e eu vou conseguindo alcançar os outros objetivos que são maiores. E para o investimento acontece um fenômeno que é fantástico. Quando você começa, né, você organizou, você tem as suas dívidas controladas, né? Eu sempre falo que antes de você investir, você tem que se organizar suas dívidas, negociar suas dívidas, e não é vergonha para ninguém, não é demérito para ninguém a gente procurar instituições financeiras, renegociar as dívidas, trocar uma muito cara por uma muito barata, trocar o carro, vou usar um carro menor, de menor valor, mas que vai me fazer o mesmo trabalho. Isso não é problema. Isso é por um tempo muito pequeno e muito curto. E rapidamente a gente consegue. Depois que a gente organiza e a gente começa a investir, a gente coloca objetivos, a gente começa a perceber que esses objetivos eles são alcançados muito mais rápido do que a gente imaginava. Daí você fala assim, caramba, eu tive um objetivo de 5 anos que em 2 eu já estabeleci. Então está na hora de eu estabelecer outro. E aí aquilo contagia, né, a economia, e você mantém o seu padrão de vida, a sua qualidade de vida, mas você consegue agora enxergar o que entra, o que sai, você faz uma utilização do dinheiro mais otimizada, né? Então, isso facilita muito a vida das pessoas. Gomes, nessa sua fala, né, até para dar um tempo aí para você tomar uma água, muito do que você falou, várias coisas do que você falou, eu vejo isso de forma muito clara na minha vida e também na vida de alguns colegas. Não que eu seja um exímio, né, investidor, tal, mas graças a Deus eu consegui equilibrar minhas finanças, né? É lógico que todo mundo deve um pouco, né? Mas você deu o exemplo aí, eu me lembro que eu demorei, o Coronel Roberto até sabe aqui, vivia me arrochando, foram 9 anos e meio entre namoro e noivado com a minha esposa, que eu conheci, graças a Deus até hoje estamos juntos, eu conheci ela no 2º ano da academia. E era um propósito que eu tinha à época, de juntar dinheiro, obviamente, para quando eu casasse, embora naquele primeiro momento não queria casar, mas obviamente eu queria um futuro melhor financeiro, né? Uhum. E eu assumi uma responsabilidade, já que eu morava com minha mãe, de viver como se fosse um soldado de polícia, um salário de um soldado. E assim fiz, né? Casei como capitão, mas gastava como soldado. E, obviamente, a sobra eu investi. E hoje, graças a Deus, eu tenho. Não sou rico, mas tenho uma condição equilibrada justamente porque apliquei essa técnica lá atrás. Então, eu confirmo aí aquilo que você falou. Obviamente, a gente, às vezes, em determinadas fases da vida, né, numa reforma, como é que eu passei, você dá um passinho acima, você até percebe que você está dando acima das suas possibilidades, você se endivida um pouquinho, mas você sabe que você, vou ter que abaixar, e vai equilibrando, obviamente, até porque chega numa fase da vida que você também tem que curtir, né? Afinal, é para isso que a gente lá atrás abriu mão de algumas coisas. Então, muito do que você está falando, vários colegas aqui presenciam nas suas vidas, sabem dessa necessidade, né? A maioria aqui com formação superior, sabe da necessidade do método, de escrever, de ter projetos, né? De planejar a vida. Infelizmente, a gente percebe de forma muito clara que o grande problema da sociedade, não vou dizer só a brasileira, é porque as pessoas não projetam suas vidas. Não é só no aspecto financeiro e econômico. Se você perguntar para uma pessoa o que ela projeta para a vida dela daqui a 1 ano, 2, 5, 10 anos, 15 anos, as pessoas
a maioria das pessoas vão responder que não tem esse planejamento, quiçá financeiro e econômico. Então, e é interessante, eu estou gostando muito da sua fala, né, como um bom pesquisador, um bom cientista, justamente de abordar a questão, porque para investir tem que sobrar, tem que sobrar dinheiro, né? Obviamente, eu tenho que adequar as minhas finanças, me equilibrar, para que chegue um momento que sobre um pouquinho, que não precisa ser muito, né? Pode ser muito pouco, mas que você passe a condição de ser poupador e não endividado, né? Exatamente, o que a gente precisa Para é aí justamente... passar a investir, inclusive, na Bolsa. Exatamente, né? Então a chave é essa, né? A gente começar, porque não tem jeito. Só tem duas formas do dinheiro sobrar, né, no final do mês. Ou a gente aumenta a nossa renda, ou a gente faz cortes. E às vezes, Coronel, a gente precisa deixar isso muito claro, que não dá mais. Dois, né? Só pode fazer os dois. Não dá mais para cortar. Não dá mais para cortar. Olha, se eu cortar isso aqui, eu vou abdicar de algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu jamais vou falar para um policial que se esforça para, por exemplo, pagar uma escola uma escola particular para o seu filho, para sua filha, para que ele tenha um plano de saúde. Eu não tira porque não, jamais fazer isso. Então, mas a gente tem outros meios, né? Então, por exemplo, eu sou professor universitário, né? Hoje é claro que eu já reduzi bastante minha carga horária, eu já consigo fazer isso, mas é aquilo que o senhor colocou, é um custo de oportunidade lá atrás que a gente abriu mão de uma coisa para ter outra no futuro. E com o investimento é mais ou menos isso. Mas o nosso policial hoje, do Brasil inteiro, né, ele tem a oportunidade de conseguir uma renda extra, ou a própria família, né, que não precisa ser só o policial, né, pode ser a família do policial, né, a sua esposa, seu companheiro, o seu companheiro. É um projeto familiar, né? Finanças pessoais não é só minha, é de todo mundo, principalmente o policial que tem um relacionamento, né? Então a gente consegue fazer isso. A gente vê vários policiais que são professores de curso preparatório, que têm outras atividades que não conflitem, é claro, com a atividade policial, a sua atividade principal, né? Hoje a gente tem foi feita uma alteração na Constituição que nos permite, por exemplo, acumular o cargo na docência, mas existem outras profissões em que o policial ele pode trabalhar sem que isso gere esse conflito de interesses, né? E ele pode fazer a sua renda aumentar, né? Então a ideia é essa. E aí, a partir daí, a gente pode utilizar estratégias de investimento, né? Então, a gente citou lá investimento em ações, a reserva de emergência, o mercado imobiliário hoje é uma maravilha, né? Os fundos de investimento imobiliário que são muito recentes, eu já invisto neles há 4 anos e meio, e é claro que eu olho sempre para o longo prazo, né? Eu não estou preocupado no agora, mas eles pagam todo mês um dividendo. Eu lembro a primeira vez que eu ganhei um dividendo na minha vida foi de 45 centavos. Eu falei, rapaz, olha aqui, mas 45 centavos parecia nada, né? É uma moedinha que a gente dá no sinal às vezes. Mas com o passar do tempo, aquilo vai crescendo e daqui a pouco você tem um valor que é superior a de um aluguel, né, R$1.000, R$1.500, só que sem ter que investir num apartamento que custe 300, 250, 300, 350 mil para te proporcionar o mesmo aluguel, né? E é claro que você não tem despesa nenhuma. Então, são estratégias que a gente pode utilizar para preservação. E o último, né, a última letra do acrônimo ARMA, né, do investidor, são ativos internacionais. E por que ativos internacionais? Algumas pessoas me perguntam isso. Você já está investindo na Bolsa Brasileira, você já investe em mercado imobiliário, né, fundos imobiliários, para que vai investir em ativos internacionais? O senhor colocou uma coisa que é muito importante, né? O nosso dinheiro real ele desvalorizou muito, né? Para se ter uma ideia, desde a sua criação lá no governo, não era o governo Fernando Henrique, né? Ele era ministro da Economia do presidente Itamar Franco, já perdeu 80% do seu valor.
né? Então, o que você comprava há 16 anos atrás, sei lá quanto tempo até agora a gente já perdeu esses 16%, né? Então, os ativos internacionais, eles são a exposição do nosso patrimônio a uma moeda internacional, a ativos internacionais. Eu gosto muito de atrelar os meus investimentos à Bolsa de Valores americana, né? Então, você tem uma infinidade de formas de fazer isso. Eu utilizo um único ativo que é vendido no Brasil, mas que replica lá a Bolsa americana. Hoje eu dei aula para os capitães no curso de aperfeiçoamento de oficiais, e aí eu fui fazer uma propaganda da nossa live, né, inclusive para falar com eles, e eu falei um pouquinho sobre investimentos, né? Eu brinquei que eu falei assim, olha, os investimentos das minhas filhas, ontem eu fiz a análise da carteira delas, um ano depois de investimento, e eu levei um susto, né? Porque como delas é de longuíssimo prazo, né? 15 anos, a carteira delas rendeu de maneira líquida esse ano, né? No último ano, 60%. Né? E eu invisto em 2 grandes ativos. A carteira dela é 100% em renda variável, né? Eu só faço isso porque elas têm 3 e 5 anos. Então eu posso investir a bolsa de ações na bolsa de valores. Por quê? Porque a Bolsa de Valores é segura? No curto prazo, não. Se a gente olhar, por exemplo, no mês, mais ou menos 50% do mês ela é positiva, 50% do mês ela é negativa. Se eu ampliar para um ano, essa conta dá 60% é positiva, 40% é negativa. 5 anos dá 80%. Mas se eu olhar nos 10 anos, ela é sempre positiva. Então, no longo prazo, a Bolsa sempre cresce. Se a gente olhar todo o histórico da Bolsa brasileira, ela sempre cresceu. Da Bolsa americana, que a gente tem dados de 1890, ela sempre cresceu. Então, como eu tenho uma estratégia clara para o investimento das meninas, eu coloco em 2 títulos que rendeu um absurdo. Eu falei assim, caramba, né? Como rendeu isso? É claro que foi uma exceção. Eu comprei no momento em que estava muito baixa a bolsa, né? A gente teve uma quebra da bolsa de valores, né? A gente teve um circuit breaker, né? A bolsa fechou por 3 vezes e uma dessas foi quando eu fiz os aportes dela. E era muito dinheiro? Não, não era muito dinheiro, né? Cada uma tinha 5 mil reais. Mas que eu juntei ao longo de todo o nascimento delas e elas ganharam aí 60%. Vai dar isso sempre? Não. Em média, dá 12% ao ano descontado a inflação. Né? Então, que já é excelente. Que já é excelente. Né? 1% então, ao mês? E é uma coisa muito simples que a gente faz. Né? Não tem muito segredo. E os ativos internacionais, como a carteira delas, né, tem esse... um ETF, né, que é um fundo que replica as 500 maiores empresas americanas. Ele expõe parte do capital delas ao dólar, né? Então ele protege um pouquinho o patrimôniozinho que as meninas têm. Às vezes a bolsa do Brasil sobe ou desce, a americana sobe ou desce, então uma parte está lá, outra parte está aqui, e isso tende a se equilibrar. Pulverizar, né, os investimentos. Exatamente, a gente diversifica, né? É o termo que a gente usa. E é engraçado porque, assim, hoje me perguntaram assim, mas você vai sempre atingir a média do mercado. Eu falei, se eu atingir a média do mercado, tá ótimo, é isso que eu quero. Sabe por quê? E aí vem o lado do cientista, né? A Fundação Getúlio Vargas tem um grupo de estudos em finanças. E eles fizeram uma análise que foi muito interessante, né? 85% dos investidores perdem da média do mercado. Ou seja, se eu tiver com o mercado, está excelente. É claro que a gente testa outras estratégias para a gente ganhar do mercado, né? Então, por exemplo, essa metodologia que a gente desenvolveu, ela, nos últimos 17 anos, um estudo de simulação estatística, né? Então, olhando para trás, a gente viu que essa estratégia, ela sempre deu certo, né? Significa que vai dar certo para o futuro? Não. Mas como a gente tem uma diversidade, né, de ativos, né, ações, renda fixa, fundos imobiliários, ações internacionais, essa diversificação nos garante pelo menos uma redução do risco. Né? E a gente tem 2 riscos no mercado financeiro.
É um risco sistemático, é o risco do próprio mercado, né, de ter uma crise como teve a do coronavírus e a bolsa cair. Essa a gente não consegue controlar, a gente só sabe que ela vai existir. A gente só não sabe quando, mas que ela vai existir, ela vai e vamos ter outras. Né? Isso a gente já sabe. Inclusive eu vi alguns dias atrás um comentário muito interessante de alguns especialistas até sinalizando uma possível bolsa, uma possível bolha da bolsa. Né? Uhum. Eu não sei qual é a perspectiva que você tem ou a seriedade desse comentário, né? Porque justamente por conta dessas ondas E a outra questão que eu vejo, Gomes, diz respeito a justamente o receio, obviamente, tem melhorado consideravelmente, né? As pesquisas dão conta de que nos últimos 5 anos houve um avanço significativo da quantidade de brasileiros aplicando na Bolsa de Valores, obviamente, através da ampliação de informações, por intermédio de várias plataformas, né? A informação está chegando cada vez mais para o cidadão brasileiro. Então, a gente começa a perceber que tem crescido muito esse mercado, mas o medo ainda é muito reinante no brasileiro, justamente pela falta de informação. Né? E a gente tem um outro problema, né? Então, para você ter uma ideia, a Bolsa de Valores saiu em 2019 com 600 mil investidores, pessoa física, e hoje a gente está chegando a 3 milhões de brasileiros, né? Mas, percentualmente, a gente ainda está muito longe de países como os Estados Unidos, que você tem 60% da população investido no mercado de ações, né, na Bolsa de Valores. Então a gente tem um longo caminho, existe ainda uma grande possibilidade de investimentos. No Brasil, a gente tem alguns problemas que fazem com que parte da população, e aí os policiais não estão fora disso, tenham receio, né? O meu pai, por exemplo, ele era empresário, microempresário, né, um empresário de médio porte, quando o presidente Collor foi lá e confiscou a caderneta de poupança. Eu acho que quem aqui é um pouco mais velho se lembra disso. Eu era adolescente e aquilo quebrou o negócio do meu pai e de várias outras pessoas, né? Então, esse confisco do dinheiro guardado. É tanto que as pessoas têm muito receio da Bolsa de Valores, né? É tanto que, se a gente olhar, o maior investimento das pessoas físicas no Brasil ainda é a caderneta de poupança, e se a gente olhar o ano passado, se olhar o quanto ela rendeu e a inflação, as pessoas perderam dinheiro na poupança. Exato. E hoje você tem investimentos de renda fixa. Eu comecei até uma série sobre renda fixa lá no Instagram do Investidor Policial, que eu estou ensinando todos os papéis de renda fixa, todos os ativos, né? Desde o Tesouro Direto até os outros ativos menos conhecidos, né? Por exemplo, hoje eu falei um pouquinho sobre as letras de crédito imobiliário. Então, para as pessoas conhecerem, e a gente tem outras aplicações que são tão seguras quanto a caderneta de poupança e preservam o valor do dinheiro no tempo. Né? Esse é o principal problema. Né? A gente precisa preservar a capacidade de compra desse meu capital, desse meu dinheiro, ao longo do tempo. Então eu preciso realmente escolher muito bem o meu investimento para eu não perder dinheiro. Agora, o retorno que eu tenho atrelado ao meu investimento, ele é relacionado com o risco. Quanto maior o risco, maior é o retorno. É claro que a gente tem condições de minimizar esses riscos. É tanto que, quando a gente vai fazer, né, os planejadores financeiros, as pessoas que mexem com isso profissionalmente, o que eles fazem? Eles fazem um questionário para entender qual é o seu perfil de investidor, né, para saber se é conservador, se é moderado ou se é arrojado. Por que isso? Porque às vezes a pessoa precisa preservar o seu capital, né? Então, olha, eu não quero me expor tanto à renda variável, né? Então a gente, olha, 70% em renda fixa, 30% em renda variável, ou 50% em renda fixa, 50% em renda variável, né? 70%. Para ter uma ideia, hoje os meus investimentos, eles estão basicamente 25% em ações brasileiras, 25% na minha reserva de emergência, 25% em fundos imobiliários e 25% em ações internacionais. E eu ainda tenho
1% em outros ativos que são um pouquinho mais arriscados, mas é uma exposição mais ou menos de teste, né, para o futuro, para ver como é que se comporta, mas é um pequeno capital, né? O meu planejamento é de longo prazo, eu não olho o curto prazo. É tanto que às vezes as pessoas me perguntam, você fica olhando a bolsa, o site da Bolsa de Valores todo dia, os gráficos todo dia? Eu falo, não, eu não sei nem quantos mil pontos a bolsa está. Eu faço isso uma vez por mês, quando eu vou olhar ou quando eu vou comprar, né? Hoje eu já compro ações mensalmente, mas não tenho isso, né? Eu não olho, eu não vou olhar, porque não é a ideia, né? A ideia é que a gente possa ter uma tranquilidade lá no futuro, abrindo mão de um pedacinho agora, né? E aí, quando a gente cria esse hábito, essa rotina, a primeira coisa que acontece é você, epa, eu não fiz isso. E eu sigo, eu fiz o que a gente chama lá na ciência comportamental de nudge, né? É um empurrãozinho, algo que modifique o seu comportamento de uma maneira fácil, que eu sempre me pago primeiro. Né? Então, hoje em dia, você tem a possibilidade do banco emitir um boleto gratuito, né? Ou você fazer mesmo com Pix, né? Você gera um Pix e você manda para o e-mail para uma pessoa pagar. Então, eu faço isso e mando lá para o meu e-mail com vencimento para exatamente o dia que o meu dinheiro cai na conta. Então, a primeira pessoa que eu pago, o primeiro boleto que eu pago é o meu boleto, que vai direto para a minha conta, e a partir dali eu vou fazer os investimentos que é necessário. Né? Então, a gente tem que criar essa cultura de deixa eu me pagar primeiro e não fazer o contrário, né? Esperar ver se sobra alguma coisa para eu poder investir. Não, primeiro você tira do investimento, para depois você fazer o resto das coisas, né? Gomes, então, infelizmente a gente já está caminhando para o fim, infelizmente a gente só tem 1 hora de live, né? E o Instagram corta mesmo. Então eu vou aproveitar, antes de destinar a palavra a você para os minutos finais, até porque eu gostaria que você, nesses minutos finais, falasse. Acho que você já deu excelentes dicas, já demonstrou aquilo que já era inconteste, né, do conhecimento que você tem. E aí você falar um pouquinho do investidor, falar um pouquinho do projeto em si, convidar os nossos colegas que estão nos acompanhando para acompanhar esse projeto. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de te ouvir, de aprender com você. Espero que essa seja a primeira de outras lives, de outros encontros que a gente possa ter, para que a gente leve informação e conhecimento para o nosso público. Afinal, o objetivo da Última Ratio é esse, né? Lembrando que esse ciclo de lives ele é organizado também pela editora Última Ratio. Para quem não me conhece, esqueci de me apresentar, eu sou o Tenente Coronel Luciano Loyola, integrante da nossa gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal e também doutor em Direito. Então, gostaria de agradecer imensamente ao público que nos acompanhou. Lembrando que essa live será disponibilizada no canal da editora Última Ratio. Lá nós temos mais de 70 lives que realizamos ao longo desse período de pandemia, todos lá no canal da editora Última Ratio no YouTube. E eu convido os senhores a se inscreverem também no canal, a seguir o canal Investidor Policial também do Gomes Nascimento e também encaminhar, né, o link da nossa live aqui, que vai estar no IGTV, para os colegas que não puderam acompanhar, e para aquele colega ou para a esposa, né, ou para o maridão, que você precisa dar uma empurradinha para que ela possa te auxiliar, né, um colega que você sabe que está com problema, especialmente os policiais, né, do nosso vasto Brasil. Gomes, a palavra final é sua, meu velho. Coronel, muito obrigado, né? Agradecer aqui o espaço, a possibilidade de a gente estar comentando sobre esse tema, né? Eu deixo aí o convite para todo mundo que quiser seguir lá o @investidor.policial, né, no Instagram. Tem o nosso site também, www.investidorpolicial.com.br. Ele está em construção, mas a gente vai colocando, a gente que faz, né, Coronel? Então, a gente vai devagarzinho montando isso, e a ideia é que a gente possa falar um pouquinho mais sobre investimentos numa linguagem e direcionado a um público policial, né, de todas as organizações, e a partir do conhecimento que a gente acumulou aí em mais de 15 anos de estudos na área científica, né, e como investidor já mais qualificado, né, então, um investidor qualificado nos últimos 5 anos,
e aí que atingiu aqueles seus objetivos no último ano, né? Então, a gente consegue fazer isso. E a nossa ideia é realmente transformar todo policial brasileiro, né, em um investidor de excelência por meio da educação financeira e cujos resultados se transformem, né, se revertam em qualidade de vida e tranquilidade financeira, né? Então, a tranquilidade é eu ter uma casa bacana, um carro legal, poder viajar, ou até eu ter uma liberdade financeira de eu falar assim, olha, eu não preciso mais trabalhar, muito obrigado. Então, isso cada um vai escolher, vai definir, mas sempre foquem no longo prazo e sempre utilizem uma estratégia de investimento, né? O mercado financeiro, né, a bolsa de valores, ela é para o longo prazo, não para o curto prazo. Todo mundo que investe no curto prazo perde dinheiro, né? 98% das pessoas perdem dinheiro. Mas no longo prazo, né, com disciplina, todo dia ali estudando, se aprimorando, lá na frente a gente consegue. E pode começar agora, não tem idade, né? Pode ser com 1 ano de polícia, com 10, com 20 ou com 30, não tem problema. Eu já vi investidores começarem com 60 anos de idade e aos 80 deixaram, um deles faleceu, mas deixou um patrimônio excelente para os filhos e conseguiu viver um pouco daquilo que ele construiu, né? Então isso é bastante importante. Eu só agradeço e espero que a gente possa conversar mais sobre esse assunto e outros. Tá, joia, Coronel? Muito obrigado mesmo. Excelente, meu amigo. Forte abraço e boa noite a todos e até a próxima live. Forte abraço. Um abraço. Tchau, tchau.